performei ainda. Vai chegar lá também. Obrigado. Ó, pessoal, esse atendimento só tem aqui no Maraca, tá? Tratamento VIP, tá? Esquece, coisa linda. Bom, o Textor tá quebrando a bolha do futebol. Jorge Cajuru hoje deu entrevista falando que as provas que ele apresentou são totalmente convincentes. Ele falou aí, essa parte eu não perdi. Fortes indícios, suficientes para que se inicie uma investigação. Quem falou isso, Cajuru? Jorge Cajuru. Aí. Cajuru, tá? E te falar, Romário tá na bancada lá e pra quem não sabe, o Romário tem um livro falando sobre os esquemas da CBF, né? Então, o jogador Romário. Jogador, presidente, senador e apoiador de Don Texel. Eu acredito que o Romário vai ajudar no que for possível aí, cara, porque Cajuru tava indo contra. Obrigado. O Romário deu até uma mordida nele hoje lá. Falou, não, muita gente foi contra. Braz não. Não, no Cajuru. Não, Romário porque mordida eu pensei que fosse Braz. Caralho, forma de virilha. Essa referência foi sensacional. Não, porque muita gente foi contra e Cajuru coçou a cabeça. Não é eu, também fui contra. Sei lá, ele apresentou as provas, tava com o papel lá, grandão. Falou que Palmeiras e Vasco, fortes indícios de manipulação de resultado, eu postei lá. E Rafael Claus, o árbitro, hein? Foi Rafael Claus, o árbitro. O que tu acha, Júlio? Vasco. E ele falou que foi o VAR também. Cara, eu não posso falar tudo o que eu penso, senão eu sou processado. Aliás, meu programa lá, daqui a pouco, meu advogado, tamo junto. É perigoso, né? Aí já. É perigoso. Pô, cada programa é um processo. Trabalho pra chegar, né? Mas cara, assim, perder rápido. Não é porque teve um que eu falei lá, até sobre o Marcos, depois ele me ligou e tudo, mas tá resolvido. Cara, a situação sobre futebol, eu não duvido que tenha manipulação. Acho que é bem provável que aconteça. Mas aí a gente provar e não conseguir provar, provar é uma coisa. Você falar que tem e não conseguir provar é outra. Então, hoje, qualquer coisa que possa vir a falar é dentro do machismo. Eu acho que em alguns jogos são suspeitos. Eu acho que alguns movimentos... Muito já foge um pouco de um erro técnico. Você vê que tem algumas situações que te causam estranheza, ou pelo menos uma dúvida. É muito complicado você afirmar que tem algo, mas eu me permito acreditar que possa ter. Porque realmente tem algumas situações que são bem estranhas, arbitragens bem esdrúxulas, que você até entende que não é erro, ou é má fé, ou é maldade, porque não pode ser ruindade. Não, porque agora tudo é falta de critério, né? Cara, tudo é falta de critério. Exatamente. O cara são duas medidas, mas é falta de critério. Então, mas eu queria também fazer uma crítica aqui a algumas torcidas também. Principalmente a do Vasco, eu vou falar do Vasco aqui agora que... Pode falar, foi o segundo turno. Então, só pra finalizar aqui. Foi o gol do Paulinho Paulo aqui. Foi o gol do Paulinho. Só pra poder finalizar. Seria 1-0 o Vasco ali. Lógico que não foi pênalti, mas o Bruno Henrique, ele sofreu encontrando o Everton, dentro da área. É de jogo, irmão. Eu não daria nunca aquele pênalti. Mas o Léo Pereira dá um encontrando no caso do Goianiense e foi dado pênalti. A imprensa paulista não falou nada. Nunca que no Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque... O juiz ia dar o pênalti daquele. É verdade. Agora, se tiver só falando das torcidas rapidinho, muita gente, quando começou a situação do Textor, tava zombando dele. Isso aí. Verdade. Porque ele começou a falar só do Botafogo. Isso aí. Aí hoje, eu já tô vendo a torcida do Vasco comprando o barulho dele porque ele falou que mostrou... Favoreceu. Então, assim, eu acho que tem muito... Exatamente. Quando ele começar a mostrar, quando tudo começar a vir à tona, porque assim, porra, vamos lá. O pessoal pode falar o que for, o Romário, porra, o Cajuru, mas os caras são senadores, irmão. Mas querendo não foi uma população que botou eles lá. E o pessoal queria o quê? Vamos lá. O Textor, ele não tem que mostrar prova nenhuma. O Textor tem que mostrar o que ele tem. Exato. Quem tem que mostrar as provas é a justiça. É isso aí, tem que Depende. Não, acho que a prova ele tem que mostrar. Depende porque ele acusou. Quem tem que comprovar, no caso, é a justiça. Ele mostra a prova. Ele pode achar que, ó, eu tenho prova que esse copo aqui é rosa. E aí a justiça vai ele vai ter que comprovar e me convencer que é rosa e eu vou ter que contra-argumentar que não é. Só que, Júlio, agora, é um tema que o pessoal tirou o cara como maluco, mano. Mas aí, se ele diz que os indícios de fraude ou de manipulação, se eles forem confirmados, aí o que ele apresentou foi uma prova real. Foi o que foi falado isso hoje. Exato. Se houver um estudo em que aquilo ali não traduz que houve fraude, ele não mentiu, ou então ele não conseguiu de fato provar algo. Exatamente. Então quer dizer, não é que ele esteja... Ele tem até que provar que tenha algo, e ele já provou que tem algo. Agora, quem tem que realmente contra-argumentar se ele tem uma prova ou não, agora, como isso que o Rock falou, aí é a galera lá da CPI. Mas isso que o Júlio tá falando, assim, juridicamente não tem nem discussão. Mas, como o Rock tá falando do público, toda quarta e domingo, toda rodada de Brasileirão, o que aconteceu, Flamengo e Atlético Goianiense?
Flamengo roubou, Flamengo manipulou. Toda quarta e domingo, desde que a gente nasceu, desde que a gente assiste futebol, falam isso. Aí me vem um camarada sem rabo preso, de outro país, afirma isso e tenta provar. Qual é a reação da galera? Maluco. Ele tá mentindo, ele é maluco, cadê as provas? Meu irmão, desde o momento que o cara fala que vai provar, eu não tenho que perguntar pro cara, ué, cadê as provas? Deixa rolar. Deixa todo esse processo que o Rock e que o Júlio falaram acontecer. Ele nem citou o Flamengo, né? Não, Só citou um jogo só e vai ter o campeonato todo ainda. E outra coisa, por que Leila Pereira quer que ele saia do Brasil, que ele tem que ser banido do futebol brasileiro? Por isso. Então, cara, de verdade, tu acha que a Leila tem condições de brigar com o Texto? Cara, eu não vou nem tocar nesse ponto. A nível Brasil, sim. Mas como assim? Tem alguma lei que diz brigar em qual Eu digo brigar em todos os sentidos. Acho que financeira e tudo mais. A Leila é gigante. Quem é maior hoje, Palmeiras ou Botafogo? Ok, sai ok. Aí você tá falando de Palmeiras e Pessoa a pessoa, Mas a pessoa gente tá falando jurídica. esportivamente, se for possível. Eu acho. A ideia dela é impossível. Eu acho que ela vai. Desculpa, você tá falando Aonde pra mim, ela a mulher é chegou? uma das mulheres mais poderosas do país. No Brasil. O John Tex, com todo respeito, ele é multi-empresário, mas lá. Aqui ele tem que se provar ainda. Cara, eu acho mesmo quando o que... Cadaleira você pica aqui, chegar lá fora e achar Então, que vai tirar mas eu acho que qualquer um. conforme essa rapaziada vai começar a dar mais voz ao Texto, esse jogo pode virar. É um grande debate, cara. Eu acho que essa Mas parte assim, daí tem que com todo defender respeito, o Palmeiras, hoje... a posição dela. E aí, eu sei que os amigos da bancada das botafoguenses aqui não fiquem chateados. Não tem Botafoguense na bancada. Não, então a gente pode falar. Botafogo não é nada perto do Palmeiras. Eu estou Palmeiras. Hoje, internamente, o Botafogo é um nada perto do Palmeiras. Com todo respeito. Eu não tô falando historicamente de clube. Tá falando politicamente. Politicamente, um nada. Porque o Botafogo é SAF, cara. Embora o Palmeiras também seja uma SAF disfarçada, mas o Botafogo tem. O Palmeiras tem presidente, entendeu? O Palmeiras, aliás. O Botafogo hoje é SAF, é um cara que manda lá dentro. Então hoje, dentro da CBF, juridicamente falando, esportivamente falando, se o Palmeiras der uma de maluco e abandonar uma competição, vai ter um peso. Se o Botafogo abandonar, vai ter outro peso. E, infelizmente. É isso aí, tá tudo bem, porque isso aí é... Mas isso que o Léo falou... O que a Leila Pereira é pior ou melhor que o Landim? Nada, cara. Nada. O Landim é melhor ou pior que o Texto? Mas eu acho que o Texto ele viu o Landim mais forte que a Leila. Não, com certeza. Não é Tudo pra bem, menos. mas a Leila é fortíssima. Mas isso que o Mas Léo até falou porque ele aqui... tem um bom relacionamento com certas pessoas do Flamengo, o John. Por isso que ele não bate Não, tanto o no Léo falou Flamengo. aqui que ele citou a Leila. Isso aí que o Léo falou, tá todo mundo falando, mano. E a ideia de quem tá contra o Texto é exatamente essa, é causar confusão. É tirar ele com o maluco. Em nenhum momento ele falou que o Palmeiras manipulou. Ele falou que tiveram jogos manipulados e que o Palmeiras Mas as provas são sempre contra o Palmeiras, cara. Ele tá citando o clube, Sim. ela é presidente do clube, ela tem que se defender. Ela, Não, não pode mano, falar, ela não pode falar assim, concordo com o Texas, ela não pode fazer isso. Não, mano, mas ela pode falar assim. Ele falou que os jogadores ou alguém manipulou. Ela falou assim, não, tá certo. Quando o jogador do Santos manipulou o resultado, o que o Santos fez? Afastou o cara, exatamente. Mas aí tá Ela falando tem de uma atitude de um atleta em si. Ele tá falando que os jogadores fizeram, não sabe quem mandou, quem ordenou, como é que foi feito isso, entendeu? Ele cita o Palmeiras beneficiado como um todo, instituição. Ele tá falando, ele não. Cita que tiveram vários jogos, por exemplo, ele citou que o São Paulo também foi Mas tá, que a Leila deu de maluco, não querer defender o clube? Instituição, cara. Eu não acho que ela deu de maluco, eu acho que isso, eu ia até chegar nisso aí. O Texto explicou isso hoje no Senado e o que o Léo falou, muita gente falaria também, muitos presidentes fariam. Só que se a gente for pensar o que é correto, ela não foi correta. Ela tem que prestar atenção na lisura do futebol brasileiro, não defender o time dela acima de tudo. Claro que é uma utopia que a gente sabe que isso não acontece no futebol brasileiro. Mas já que a gente tá falando juridicamente correto, de caráter, ela não foi correta. Essa parada de manipulação é muito doida, cara. Porque se tu parar pra ver, alguém assistiu aqui Crystal Palace e West Ham desse final de semana na Premier League? Ninguém assistiu, né? Um baile, o time lá do Paquetá foi amassado, tomou de 4 ou de 5. Do Crystal Palace? Do Matheus França. Isso, exato. O último gol que foi a favor do West Ham, o segundo gol de honra do West Ham, é brincadeira. Foi um recuo de bola, o goleiro foi dominar, a bola passou. Não. Aconteceu na Espanha também. Estranho pra caramba, mas aí hoje tudo também virou manipulação de aposta. Virou moda também essa porra. Quando o Jotex cita o Palmeiras, e não os atletas, porque ele não fala o nome de nenhum atleta, mas ele cita o Palmeiras. Não, então deixa eu te todos falar. os jogos sempre contra o Palmeiras. Por que a Leila... O respeito ali foi porque ele tomou aquela virada. Eu também acho que... Se o Tiquinho faz o gol, não é ter isso. vou te O presidente olha, do Botafogo, ele tá bem travestido mesmo, cara, né? eu vou te falar uma coisa. Eu acho... Chorão, Não, Luciano, eu concordo. Olha, eu acho Olha a virada feia do que Palmeiras. não tem que tirar o Texto como maluco. Não, isso é. Ela falou que o Tex ele tem que ser banido. Não, aí eu não ela concordo. tem prova que ninguém fez?
Por que ela não fala, não, tá bom, vamos apurar? Mas é um jogo de empurra, pô. Então, vai empurrar um, vai empurrar olha o só. outro. Eu acho que O Texton... É o confronto. se ele ganha o brasileiro, ele não ia fazer isso. Cara, mas o Não Botafogo ia, isso vai ser campeão não ia, brasileiro. isso é verdade. Não ia, Luciano, não ia. Luciano, Mas o Se o Botafogo Tiquinho também faz tem o gol, não ia ter. Luciano, O Tiquinho faz o gol de pênalti ali, não ia Luciano, 4x1 ali. não estou falando que ele é maluco. O demérito do Botafogo. Exatamente, Sabe por que exatamente. vocês Ele não ia estão investigar se Sabe tivesse por que vocês estão Não ia, errados? por quê? Sabe por que vocês estão errados? Possivelmente. Não, vocês estão errados porque o documento começou antes do Botafogo perder a liderança. Não, Porque ele vamos tá lá. prevendo Vamos já. lá. Não. É porque ele sabe o time que ele comprou. Vamos voltar a falar sério. E aí? Não, foi Vamos lá. quando ele perde pro Flamengo. Líder. Então, mas ali o caldo começa a entornar. Então, não. Pra mim, olha é só, um discurso olha do cara só. assim. olha porra, só. Vou te falar, dessa tu minha também, tu tá entendendo. Eu leio tudo que tu posta, eu leio essa porra pra caramba também. Minha visão sobre isso é o seguinte: ele tava fazendo esse relatório pra melhoria de arbitragem no futebol brasileiro. Aí ele ia chamar Exatamente. todo mundo pra poder ficar junto com ele Isso é pra importante. melhorar a arbitragem, Ele pra foi poder atirar, fazer. mano, ele foi Escuta, atacar. pra poder fazer a Ele liga. vai atacar porque ele levou pra STJD, Escuta, a rapaz. STJD nem leu. Escuta, me Porra, escuta. tu não ia atacar? Me escuta. Na minha concepção, ele ia fazer isso. Ele ia levar pros caras e falar assim: olha só, vamos criar a liga com uma qualidade melhor de árbitro. Sim. Só que quando ele viu que o bagulho virou pro lado dele, ele mudou essa parada. Qual era o nível de relacionamento do Texas com o Landim? Antes disso aí, Não. Qual é o nível de até relacionamento onde eu vi, era hoje? totalmente comercial. Bom. Se fosse o Flamengo campeão brasileiro, por mais que o Ele Flamengo não ia fazer isso. não ia fazer. É exatamente onde eu quero chegar. Ele foi na Eu não estou pré-temporada falando do que eles Flamengo, fizeram olha. errado, parcial. Ele foi na pré-temporada do Flamengo assistir um jogo lá. Foi uma oportunidade pra ele fazer isso também. Ele levou pra STJD antes do campeonato terminar. O Eu Flamengo sei, cara, brigava mas é pelo porque o título. Palmeiras foi campeão, cara, numa boa. Mano, escuta o que eu tô te falando de Palmeiras não verdade. foi Ah, eu campeão, ele entendo, não ia respeito, fazer mas eu isso. discordo Não. porque a cronologia dos fatos não mostra isso. Cara, e outra coisa.